boa tarde a todos. Hoje é dia 28 de janeiro de 2019 e eu pensei em falar a respeito da importância do verbo, da comunicação. Se nós olharmos a Bíblia, ela começa citando algo como: no princípio era o verbo. Se você observar esta citação, é assim o princípio psíquico dentro de nós. O princípio das coisas começa com a nossa palavra, que expressa um pensamento, uma ideia, um sentimento, e daí buscamos descrever pensamentos complexos, que são as ideias, ou imagens. O padrão que nós mantemos de pensamentos, sentimentos e energias determinam nossa alta ou baixa vibração. A vibração dos nossos chakras, de todo o nosso corpo energético e emocional. Tanto que o juízo das coisas, como explica o filósofo Immanuel Kant, ele surge da experiência do sentimento. Todo o processo da estética vem do sentir, buscando o belo e o sublime. Mas não só no que observamos e contemplamos passivamente, mas também no nosso linguajar, na nossa colocação. Se nós prestarmos atenção, quando na escola começamos a estudar a gramática, no caso da língua portuguesa, ou de outro idioma também, a matéria que vem gramática, gramas, quer dizer, as medidas, as direções certas para se usar bem as regras da língua, para que aquele idioma saia bem falado, bem articulado, bem sentido e bem pensado. Lógico, existe a linguagem dos doutos, das pessoas que conhecem profundamente essas regras, as usam, as aplicam. Mas também existe a linguagem, que são os dialetos, as gírias das pessoas menos instruídas. É assim em qualquer país. Na Itália, a minha família é de origem italiana, as crianças aprendem em casa o dialeto do bairro em que moram, porque de bairro a bairro mudam o dialeto, e quando vão para a escola que elas aprendem corretamente a língua italiana, a gramática, o italiano. Tanto que antigamente percebia-se as pessoas que foram à escola porque elas sabiam falar o italiano. Senão, as pessoas só iriam se dirigir a você na Itália com o dialeto. E às vezes é difícil entender. De um bairro para outro surgem palavras que desconhecemos. É bem regional. Agora, nós que buscamos o autoconhecimento e sabemos que somos consciência e energia, e que, quando, como agora, estou expressando minhas ideias através do verbo, da palavra, estou irradiando energias do meu chakra laríngeo, que vibra as cordas vocais e emite o som com sentido que vocês compreendem, porque eu uso a língua portuguesa. Mas dentro de nós, temos que ter, assim, não de maneira rigorosa, lógico, mas noções de, mesmo num momento de diversão, de uma boa conversa agradável, cheia de emoção até, nos colocarmos bem e positivamente. Eu me lembro que quando eu li a Regra de São Bento, mas por que um psicólogo lê a regra de um santo de 1800 anos atrás?
eu li porque eu queria compreender como era a psicologia das pessoas antigas. E as regras de alguns santos, a biografia de alguns santos, me ajudaram a compreender como as pessoas há 2000 anos, há 800 anos, há 600 anos, há 400 anos, há 100 anos, nessa vida voltada para o interior, introvertida nos monastérios religiosos, na Europa, como elas eram, como elas viviam. Isso enriqueceu muito minha compreensão da alma, porque essas pessoas viviam uma vida totalmente dirigida e voltada para dentro de si mesmas, porque elas compreendiam que Deus estava dentro delas, o Senhor. Então eu me lembro que quando eu li a regra de São Bento, ele dizia que o verbo tinha um grande poder e era sagrado, e que era aconselhável na vida monástica, dentro do monastério beneditino, usar o menos possível o verbo. Procurar se comunicar com os irmãos pelo toque, e em última instância usar a palavra, quando não havia como se expressar através do toque. É rigoroso, mas mostra que havia uma compreensão mais profunda da importância do pensar e do falar com o outro. Hoje em dia compreendemos que existe a programação neurolinguística, existe uma maior compreensão de leis da mente, da psique, do espírito e do universo. E nós tentamos concatenar tudo isso. Na Conscienciologia, o professor Valdo Vieira analisou essa questão e criou a palavra pensene para descrever os pensamentos, sentimentos e energias. Porque o que eu estou transmitindo a vocês são pensenes. E nisso tudo nós expressamos, como já citei antes, nossas ideias, pensamentos. E a partir disso estamos fazendo o quê? Uma elaboração interior. Lapidando, dando ordem, sentido às nossas vivências, experiências internas. Então, compreendendo tudo isso, é muito importante seguirmos um caminho de alta vibração sempre. Porque você não está todo o tempo só pensando nas energias, ou fazendo circulação de energias, ou estado vibracional, ou esterilizando energias. Você está, em maior parte do tempo, apenas usando o corpo humano, com a pensenidade, com os pensamentos, sentimentos e energias. Quando você está fazendo uma reflexão, quando você está conversando com alguém. E eu percebo que a maioria das pessoas é zero a compreensão desse assunto. As pessoas não percebem a importância do que dizem, nem para si, nem para o outro. Tanto que às vezes as pessoas dizem coisas que magoam os outros. E temos que aprender a conversar sobre tudo. Isso é muito importante, mas de uma maneira harmoniosa, positiva e coerente. Também o professor Valdo Vieira criou uns livros que são os Pensenes Trivocabulares, onde há a expressividade do sujeito, do verbo e do adjetivo, com forças de energia, né? Então, o pensene trivocabular são 3 palavras, e nós dizemos, amar é sublime. Isso é um pensene trivocabular. O professor Valdo Vieira também expandiu algo maior no dicionário de ortopensatas. Quer dizer, orto quer dizer correto, direto, retilíneo, certo. Onde ele expõe de A a Z muitos pensamentos profundos, complexos e corretos, vamos dizer assim. Porque existe um modo errado de pensar e há o modo certo de pensar, que é a ortopensenidade. Um ortopensene é algo muito bem elaborado. Um outro caminho que eu li também a respeito são sobre os ensinamentos do mestre ascensionado Saint Germain,
onde ele cita isso da mesma forma como estou explicando, e ele propõe decretos. Decretos do eu sou, quer dizer, da essência, do self, do Deus interior, da totalidade da pessoa. E ali também é considerado, segundo as explicações dele, a gramática vibracional, como sendo seres que vivem numa dimensão superior, muito perfeita. Eles elaboraram ortopensatas ou decretos para que aprendamos usar de melhor maneira e em maior quantidade a energia imanente, tornando a energia consciencial nossa tão perfeita como a energia imanente. Esse é um objetivo interessante no nosso caminhar. Por isso que quando a gente vai escrever um texto, pensar um texto por escrito, como aqui se colocar para outras pessoas, nós podemos fazer anotações, observações, para tentar se explicar e se colocar de uma maneira clara, legítima e coerente, que toque as pessoas. É muito bom compreender isso, porque o modo de aplicar as energias conscienciais nossas de uma maneira extremamente construtiva, é necessário que ela seja carregada na energia e no sentimento. E o pensene, a ortopensata ou o decreto, como explica Saint-Germain, nos aumentam por 1000 o poder. Basta experimentar. Seja para uma situação externa de vida, seja para a cura do corpo físico, seja para ativar e desenvolver novas habilidades conscienciais. Como ele mesmo diz, Saint-Germain, há o suprimento inesgotável para tudo o que desejarmos, mas a demanda deve ser feita. O pensamento deve ser feito, o pedido deve ser feito, a colocação deve ser feita. Então, é a maneira como devemos proceder, de uma maneira mais harmoniosa e percebendo que o poder que cria, que faz, é o eu. O eu é o ego na estrutura psíquica, o centro da consciência. E o ego é uma estrutura diretora e necessária. Como o centro da totalidade do homem, o self, ou a presença eu sou, como diz Saint-Germain, o self é a psicologia analítica, tem como centro a consciência e o inconsciente. Outra hora eu explico melhor esses conceitos. Mas sempre o poder autoconsciente, que ativa, transforma, transmuta, cria, é quando eu sou. Quando o eu está presente no pensar, no sentir, em nossas colocações. São reflexões muito importantes para que possamos viver melhor. Eu procuro dar essas pinceladas para despertá-los. Do mesmo jeito que eu fui me despertando no meu caminho, eu gostaria muito de despertar mais pessoas. E creio que esses bate-papos são interessantes. Vão tocar, vão chamar e vocês podem partir em busca de aprofundamentos. Porque aqui não chega a 20 minutos a conversa. Então eu vou terminar com um pensamento de Carl Gustav Jung. Pensar é difícil. Por isso a maioria das pessoas preferem julgar. Então vamos desenvolver nossa capacidade pensênica, de elaboração, de ideias, de assuntos e de criatividade. Muito obrigado.